Olá, pessoal, esse é mais um G2 no ar. Hoje a gente tem como convidados aqui Beto, co-CEO da G2, e Juliana Najara, nossa arquiteta de soluções. A gente comenta o que aconteceu nos últimos dias aí, no último mês, conta de bastidores, novidades, trends. Fica com a gente. Hoje tem visita ilustre, o co-CEO, Beto Vieira. Ô, Marcos, eu quero falar da vida dos outros, mas antes vamos falar da nossa vida. E agora somos co-CEOs. Ambos. O que isso quer dizer? Que bucha que eu tô pegando que eu não notei? Qual que é a ideia? Na verdade, você divide comigo as decisões e o planejamento da G2. Até então, eu era o responsável pelo sucesso e o culpado pelo fracasso da G2 sozinho, né? Porque a COO fez tudo que era correto, a CMO fez o marketing perfeito, a CFO fez isso, então a culpa era toda minha. Mas há muitos anos, eu vou dizer, você já assumiu o protagonismo com os nossos principais fornecedores. Então a gente fala hoje de SAP, né, de Salesforce. Salesforce eu praticamente nem entrei, fui visitar uma vez. Então você já tem esse papel faz muito tempo. E aí a gente estava num momento discutindo até que a gente ia participar de um evento de CEOs e você falou, acho que eu vou me apresentar como co-CEO. Eu falei, exatamente isso, você é co-CEO. Então o que acontece a partir de aí? Tem um segredinho, né? O nosso marketing eu fui consultar e a Bela, ela concordou. Ela falou, ela é co-CEO. Então a gente mudou um pouco a estrutura da G2, né? Então a G2, a partir de agora, as caixinhas começaram a ser mexidas, sobraram caixinhas embaixo, o que é uma boa notícia. Se eu estou lá embaixo, eu fico contente que eu posso subir. Mas a partir de agora, a senhora tem a responsabilidade junto comigo pelo sucesso e pelo fracasso da G2, tá? Era isso, eu sabia que tinha pegadinha, porque sócio eu já era, né? E esse título não veio assim, né, de bandeja, todo. Não, mas tá bacana, tá muito legal. E na verdade, né, te interrompendo já, o que que eu fico muito satisfeito de você ter aceito ser co-CEO para virar CEO? A gente ter uma outra gestão na empresa. Eu tô aqui desde 1990, né? Então é um pouquinho de tempo. Vamos completar 35 anos dia 9 de novembro, dirigindo, gerenciando, o nome que quer que seja, essa empresa. Então eu brinco com todo mundo que falo, eu defino, vamos pintar a parede de azul. Todo mundo, sim, o Beto pediu para pintar de azul. Agora eu vou ter alguém que vou falar que cor que põe. Pode ser que seja rosa, né? E aí você pinta de rosa. Mas eu quero ver essa empresa com outra gestão. É uma gestão, eu sei que tem gente que critica e tem gente que elogia, é uma gestão mais feminina. Eu acho que é meu papel poder empoderar, já que eu sou homem, né? E o mundo ficou todo a meu favor até esse momento. Então, de eu poder empoderar, né, vocês do sexo feminino. Eu particularmente acho que vocês fazem uma gestão melhor que a nossa. A gente também não é tão ruim assim, mas eu acho que eu quero ver essa G2 com um outro capitão no timão lá, ou uma capitã. Assim, ele tá dizendo isso, mas não me lembro de ter falado você, não me lembro. Nós somos casados, né? E há 27 anos. Então só demorou 27 anos. 27, tô falando certo, né? E aí agora que a gente falou da gente, falou do nosso casamento, vamos falar do casamento dos outros. Se você tivesse sido convidado para casamento de Jeff Bezos, você iria? Você acha que quem tá falando mal é porque não foi convidado? Vamos falar do casamento de Jeff Bezos. Eu iria. Apesar de eu não concordar, eu não sou maluco. Não é verdade? Iria, né? O povo tá lá, metendo pau, mas com certeza agora, você adoraria estar no casamento de Jeff Bezos. É pra poder falar mal. Claro. É pra poder reclamar da bebida, do vinho, que ia ser deve ter primeiro. Mas assim, eu não posso concordar que alguém gaste 48 milhões de dólares num casamento. Euros, não? Euros ou dólares, tanto faz. Muito dinheiro. 48 milhões de qualquer coisa. É muito. Né? Mais 10 milhões de multa porque mudou a data. Então assim, eu não consigo, para mim isso aí é inconcebível. Seria muito mais bonito ele dar. Olha, eu fui na África e doei 58 milhões de dólares. Nos presentes. Ele falou que os presentes para o casal, que, né, não precisa de presentes, são doações para os venezianos, para as instituições, né? Mas eu acho que a gente vive um momento, né, que é uma coisa fora da realidade de ter esses trilionários em dólares, né? Tem um documentário bacana do Bill Gates, que é outro trilionário em dólar, mas tem um programa bacana dele que ele fala, a gente não sabe o que é esse dinheiro. Alguns sabem usar, Bill Gates aparentemente gasta bem isso, alguns gostam de torrar. É verdade, né? Então, verdade. Sim, mas que eu iria, tá? Eu ia estar em casa, né? Lá. Sem dúvida.
Até porque Veneza é lindo, né? Mas não posso falar mal do cara da Amazon, né? Isso é um perigo, porque aquele monstro lá na nossa área afeta muito, né? Melhor não. Então agora a gente puxa pro mercado de luxo, né? Eu vi uma matéria que eu achei super interessante, e às vezes a gente faz as coisas aqui na G2 sem querer, querendo, e estamos lá na moda. É a economia da atenção. A economia da atenção, o que está fazendo, né? O mercado de luxo que começou a falar sobre isso, porque a gente justamente tem uma dificuldade de prender a atenção dos nossos clientes, dos leads, do público que a gente quer conversar. Super difícil, complicado. O marketing faz aqui, faz um monte de coisas para a gente chamar a atenção dos nossos leads e não é uma coisa fácil. O que as marcas de luxo estão fazendo, né? Outras coisas, e não só falando do seu próprio produto. Então elas estão, para chamar a atenção do público, fazendo livros, clubes de leitura. Chanel está fazendo isso, clube de leitura, você que adora bom leitor. Se a Chanel te chamar, tô dentro. Exatamente. Contando história em revistas, as histórias das próprias marcas, das empresas. Então você está conseguindo chamar a atenção do público de uma maneira diferente. Os cafés, né? Louis Vuitton também tá fazendo umas coisas, né? Acho que tem um hotel. Então, tá diversificando um pouco a maneira de chamar e prender a atenção das pessoas. E a G2, eu não vou contar qual que é o nosso projeto, porque a gente sabe o que acontece, a gente fala o que tá fazendo, né? A gente posta uma coisinha ou outra, mas a gente não fala exatamente. Mas a gente entrou na economia da atenção e a gente tem um projeto e a gente tá fazendo isso. Eu acabei de vir hoje de e foi super legal, com uma empresa muito bacana da área de energia e foi ótimo. A gente está fazendo aos pouquinhos aí com alguns clientes, tem dado super certo. Você acha que isso vai funcionar? Não, funciona. Funciona porque está todo mundo muito cansado do marketing tradicional, né? A publicidade no canal aberto praticamente acabou, né? Ela tem um público muito nichado, muito específico. A publicidade em rede social a gente está cansado, né? Acho que o Marketing House estava comentando que o Instagram começou o algoritmo tirar tudo que for corporate, então que está cansativo, você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Então você criar seria uma experiência, né? Essa experiência vale muito. É legal ser diferente, talvez ser mais simples, porque já cansamos dos balões, do voo de helicóptero, isso aí já deu. Então você ter uma coisa diferente é legal pra caramba. Legal. Fizemos vários voos de helicóptero. Eu poderia considerar o G2 Sports um marketing de atenção? É diferente, a gente está contando histórias de pessoas, de atletas e de outra faixa etária, de como a gente nos ajuda. E voltando aí nos helicópteros, né, Jeff Bezos, 40 jatos para chegar na festinha de Bezos. Então isso não é ESG, né, pessoal? Vamos lá, há um ano atrás, olha só, deu certinho, hein? Um ano atrás, estava eu, solitária, em Bruxelas, com o meu filhinho mais novo. Que horror, né? Solitária em Bruxelas. Perdendo uma corrida de Fórmula 1, né? Que tava lá Betão e o filho mais velho, que adora a corrida. E que, por acaso, é o Pedro Vieira do G2 Esportes. Muito bem. Né? Então, tudo bem. Um pouquinho caro, eu passei, liberei. Mas soube, no meio do evento, que Brad Pitt estava presente. Brad Pitt é da minha época, né, gente? É da sua também, né? Da sua. E aí fiz um pedido simples, né? Poxa, gente, Brad Pitt na área. Dá pra pedir um autógrafo, tirar uma foto? E aí o que eu recebi? Qual foi o esforço? Impossível. De achar Brad Pitt? Mas ficou um pouco... Agora saiu o filme, né? A gente falando aqui dos bilionários da TI. E aí a Apple lançou o Fórmula 1, F1, eu não sei como está se falando o nome desse filme, mas é a verdade. Conta um pouco do que você viu lá. Então a gente estava voltando, né? Tava lá com o Pedro assistindo Fórmula 1, assistindo Spa-Francorchamps, que vai acontecer daqui a 15 dias, 2 ou 3 semanas, de novo o Grande Prêmio. E aí, de repente, passaram 2 carros lá, aparentemente de Fórmula 1. Na verdade, eles são Fórmula 3, eles não são Fórmula 1. Não. Mas todo carenado como Fórmula 1, andando a 200 e tanto por hora na Rouge. E era o Brad Pitt. E o outro ator, que eu vou cometer o ato falho de não saber o nome dele, porque eu não fui ver o filme ainda. Né? Então não sei o nome dele. Mas era ele. Pelo menos é o que disseram que estava lá, embaixo do capacete igual. Eu não sei. Agora, chegar no Brad Pitt, primeiro chegar no paddock. Não, né? foi possível. Da nossa conversão do euro 6 e pouco para 1, já é difícil estar no Rouge. No paddock é praticamente impossível. Mas quem estava lá conseguiu ver. Eles fizeram várias voltas. E ele pilotava mesmo, ele pilota mesmo, né? Ele pilotou agora a McLaren de verdade, né? Liberaram para ir um Hellis Mortal a dirigir, mas o cara fez as tomadas de verdade na corrida, impressionante. Espetáculo, ficava todo mundo aplaudindo, amando, né? Porque sabia que tinha o Brad Pitt ali no meio. Será que vocês aparecem no filme? Vamos caçar Pedro Vieira no Fórmula 1.
Eu ouvi dizer que tem não sei se alguém testou isso, eu ainda não testei também, e aí diz que quando você vê o teaser do filme, o filme num iPhone de uma versão pra cima lá, que tem uma experiência sensorial, que o negócio treme, vibra, e não sei o que, coisas de Apple. Então, fantástico, né? Acho que esse filme fez um barulho excelente. Não, já né? se pagou já na primeira semana, né, de bilheteria. Que coisa, já né? pagou, duplicou, né? Porque é isso, eles fizeram que a experiência é muito bacana, principalmente para quem não conhece Fórmula 1, né? Então o pessoal vai assistir o filme, aprende muito de como funciona esse mundo. Quem tá no meio, tem umas mentirinhas, mas isso faz parte, né? É uma ficção, mas bem legal, uma baita produção. Muito legal. E aí eu até joguei pro marketing, falei, olha, a gente precisa escrever sobre isso, né? Porque a G2 patrocina kart, Sky One patrocina também, né? Um piloto e essa paixão entre tecnologia, velocidade, carro, todo mundo fica ali, né, paranoico de estar nesse mundo de alguma maneira, né? Então não perca, tem lá no blog da G2, tem uma reflexão sobre isso. Bem, pessoal, a gente está com a Juliana, nossa arquiteta de soluções, que acabou de fazer um webinar sobre reforma tributária, mas espetacular, muita gente na audiência, então a gente vai aproveitar um pouquinho que a gente roubou a Ju. Estudou muito para falar de reforma tributária? Bastante, né? São muitas notas técnicas e todo dia, na verdade, o governo está soltando algo e muitas opiniões ainda também, mas tem uma regra, né? Estabelecida, é o que a gente precisa se apegar e passar para o pessoal também. E o brasileiro está deixando para a última hora? Como é que o brasileiro, que é o nosso país, é famoso por isso, né? Sim, o brasileiro já deixou para a última hora, né? Se nós formos falar aqui do cronograma mesmo, outubro eu já tenho que estar com os sistemas atualizados, já colocando as duas novas taxas, né, do IVA dual, e já tem que estar indo ali na nota fiscal. Então, pode dizer que o brasileiro deixou para a última hora, porque é julho, e muita gente não começou nem a pensar como é que eu desenho esse meu novo mapa tributário, pelo menos para esse IVA dual de agora e para 2026 obrigatório mesmo. Obrigatório. É bom testar, né, porque você está falando de 3 meses só de teste. Assim, se chegar a janeiro, 1º de janeiro, não tiver, né, ali os impostos, o IBS, o CBS, na nota, vai dar rejeição. Então, assim, eu já preciso testar agora. E não é só ter a tarifa. Eu preciso ter a tarifa, eu preciso ter o NCM correto do produto, eu preciso que o Estado, que o município, que tudo isso esteja correto, de acordo com a Receita Federal, então de cadastro do meu cliente, do meu fornecedor, para que a nota seja aceita. Então tem muitas regras que o pessoal, né, tá deixando passar e fala assim, é só colocar tag. E não é. Tem algumas regras aí que vão precisar ser estabelecidas para cumprir esse cronograma, né? Então outubro começa ambiente de produção onde você já manda com essas tags. Janeiro de 26 obrigatório, as notas vão ser rejeitadas se não tiver ali as tarifas. 27 já começa, eu estou chamando de equilibrar a balança, né? Vai começar a reduzir os impostos atuais para aumentar o IVA dual. E aí vai até 2033 fazendo essa movimentação para em 2033 aí sim tá 100% implantado e brasileiro sim, tá deixando de última hora responder essa pergunta. Sim. Então o principal cronograma é agora, né? É agora, é atualizar os sistemas para poder fazer essa emissão dessa nota, né? E começar em outubro, porque não adianta, dia 1 de janeiro a nota não está sendo homologada. Não vai ser se você não preparou a sua base, o seu sistema, atualizou tudo, né? Cadastro de cliente, item, impostos para receber essa nota. E você vem comentando muito para tomar cuidado, porque pode ser que você tenha uma margem muito grande no seu produto, porque os impostos vão ser recalculados e você poderia fazer um preço mais barato ao invés de colocar isso no bolso, e o inverso que é o grande perigo, né? Explica um pouquinho o que pega mais na reforma, qual é a grande mudança que a gente vai ter na tributação? Bom, a grande mudança, primeiro é a simplificação, porque hoje, se nós pararmos para pensar, a gente tem o governo federal, os governos estaduais e 5 mil municípios soltando notas sobre imposto. E vai simplificar porque, na teoria, vamos ter apenas um comitê. Isso simplifica. Mas para os negócios, eu tenho serviço que vai ser afetado porque hoje vai chegar em 20%, né? Se a gente pegar um serviço que paga muita coisa, 28% é o que está sendo previsto no mínimo, não vai ter ali o que fazer. Mas tem a questão dos créditos, né? Que os créditos que as empresas não tomavam vão poder tomar. Por exemplo, despesas, né? Despesa era despesado e tudo, você não toma crédito disso. Hoje, até o material de escritório vai poder ser creditado.
você vai poder tomar crédito desse imposto. Então as empresas precisam ter um planejamento muito bom e ver que não é só vou colocar a tag do IBS e do CBS. Ver que eu tenho que saber que eu vou ter alguns benefícios que eu não tenho hoje, estudar isso e analisar como é que eu faço isso dentro da organização, porque vai afetar o preço, né? Contrato, então, quem trabalha com contrato de serviço vai ser muito afetado. E tem a questão do split payment, que aí é onde... Mas assim, até comentei hoje de manhã que tem uma dualidade, né? Que o governo fala que você vai pagar imposto ou na prestação de serviço ou no recebimento. Mas o split payment acaba com isso de ir na prestação, porque no recebimento ele vai tirar. Então eu entendo que quando o split entrar, os bancos também vão ser afetados, né? As empresas que deixam esse dinheiro investido não vai deixar. É o que você comentou de serviço. Então, assim, numa primeira análise, setor de serviço é o que mais vai começar a pagar imposto, que não está preparado nem acostumado para pagar. Exatamente. Mas vai ter um ganho em relação, por exemplo, aos créditos. Aos créditos. Né? Então tem que saber como é que eu equilibro e que créditos são esses, que hoje o serviço quase não se acredita de nada. Então entender que créditos são esses, que investimentos eu vou fazer, né? Tem a questão do ativo, né? Ativo imobilizado, por exemplo, que não é só físico, o software pode ser considerado ativo se você construir, por exemplo, que você pode se creditar direto. Que antes ia ser 1,48 avos, se for o ativo ali em 48 meses, agora não. Comprou, você leva o crédito na hora. Então, é saber realmente que é um jogo de negócios e não só tributário não só e tributário. TI. E eu vi que na G2 vocês têm que ter os dois juntos, é isso? Sabe? Tem que ter, porque tem que olhar para o negócio, tem que tomar decisões do meu modelo de negócio para refletir isso na contabilidade, refletir no tax, e aí quando eu tô com isso aqui ajustado, eu jogo no sistema. Então, assim, precisa ter uma consultoria muito preparada para te mostrar ponto a ponto e estudar, assim, é responder as perguntas, que muita gente fala, nossa, mas ainda tem muita pergunta. Essas perguntas, né, planejamento começa com pergunta. Então, essas perguntas, a G2 preparou justamente um produto para que essas perguntas venham a ser respondidas e o cliente consiga refletir isso no sistema de maneira coerente e que ajude o negócio. Que legal. E aí, puxando a brasa para nossa sardinha, né? O nosso sistema está preparado para isso. Sim. O ERP, SAP Business One, o SAP, o S4, eles estão preparados para suportar a reforma tributária. Sim, é uma coisa que eu até comentei no webinar, né? O SAP ele já é preparado porque lá fora a gente já tem esse sistema de IVA, né? Então o SAP já tem algumas das boas práticas mundiais que responde a esse novo formato e a própria SAP já se preocupou desde janeiro, né? A partir do momento ali das primeiras notas técnicas de mandar atualização e vem fazendo isso conforme vão saindo notas. E os add-ons, né, que são os módulos ali tributários e contábeis, eles também estão diariamente olhando as notas e já lançando atualizações. Então, agora em julho a gente já começa a receber. Então, assim, já muito preparado, né? E o que eu gosto de dizer é, os add-ons, os módulos, eles não trabalham com gente só técnica. São pessoas que são especialistas em negócio, em tributário, que estão fazendo atualização do sistema para atender o cliente da melhor maneira. Nós estamos... Eu tô vendo, falando do brasileiro, né? Tem muita gente acreditando que vai ter prorrogação, né? Ah, não vai entrar em outubro. O que você acha? Vai ou não vai entrar? Vai entrar. Vai entrar. Não vai ter prorrogação porque, assim, não é algo que foi do dia para a noite, né? Eu não falo... muita gente compara com a NFCOM. Só que a grande diferença da NFCOM é que eu fiz a tramitação ali, concluí a tramitação da mudança e 6 meses depois eu já falei que eu já tinha, que já iria entrar em produção. Foi diferente, né? A gente está falando aí de quase 3 anos de homologação da lei, né? E agora a gente já está entrando, realmente vai entrar. Eu não acho que vai ser prorrogado. As notas técnicas são muito precisas, né? Eu acho que quando a gente falava de NFCOM ainda estava... mais ou menos, e mesmo assim você vê que nem ficou ninguém fala mais em prorrogar, que agora realmente é o momento. Ela entra. Então, pessoal, a dica aqui da Juliana, né, eu acho que todo mundo entendeu. Estamos atrasados, né, todos. Como bom brasileiro, a gente está atrasado. Dá tempo, é só você correr atrás, né, tem sistemas para fazer isso, tem consultoria especializada, a Ju que manja pra caramba com o time inteiro da G2. Então, bora correr para colocar essa reforma no ar, né? Vamos sim. Tem muita empresa que fala, não vou chamar sistemas ainda, porque simplesmente eu não resolvi dentro de casa como é que vai ficar esse novo mapa, como é que vai ficar meu negócio. A G2 está aqui para ajudar em todas as etapas e não só sistema. 9 de julho, feriado de São Paulo, nos deparamos com a notícia do tarifaço contra o Brasil. O que o empresário sente nesse momento, quais são, né, os setores da economia que vão ser mais afetados com essa nova tarifa, né? Queria que você trouxesse um pouco disso pra gente, pra entendermos aí como fica o cenário brasileiro. Ju, no primeiro momento eu acho que há incerteza, né, e o desconhecimento. Então a gente não sabe o que isso vai impactar.
Tem gente dizendo que vai impactar 12% da nossa exportação, que os Estados Unidos hoje não é o parceiro principal, mas não deixa de ser Estados Unidos, né? Tem outros que dizem que acabou, né? Parece que o aço vai ser muito afetado, né? Porque ele já estava com uma tarifa muito alta e ela pode bater 100% de tarifação. Eu não entendo muito o movimento, né? A gente acha, não vamos entrar em política, né? Sim. Mas me parece um movimento político. Assim, dá a impressão de ser um movimento político, o que na minha visão de zero analista de política e da parte de relações internacionais, eu acho que é uma maluquice arrumar uma briga com um país como o Brasil, né? Então assim, eu acho que vai afetar muito minério, vai afetar o agronegócio. Mas o Brasil, eu sou da época que o Brasil tinha inflação de 80% ao mês, gente. Acredite se quiser. Juliana, você não viu isso, não. Mas a gente tinha 80% ao mês. O dinheiro ele rendia, o dólar tinha 3 câmbios no dia. Né? Então de manhã era um preço, na hora do almoço outro, e aí no dia seguinte idem. Então a gente sobreviveu. Nós vamos sobreviver. Mas causa um susto, né? Agora, independente do lado político que a pessoa vá, ele é presidente dos Estados Unidos e ele foi eleito lá. Né? Então eu não sei se ele realmente ele tá apontando o canhão no Brasil porque ele quer que o Brasil ceda alguma coisa dele, ou então ele está fazendo os holofotes para o Brasil e por outro lado ele está fazendo alguma coisa por lá. Não sei. Né? Mas é assim, assusta, né? Um parceiro importantíssimo da gente, é o país das nossas Américas, né? A China é nosso grande parceiro comercial hoje, sim, mas está no Oriente, tem uma dificuldade de fuso horário de idioma, Estados Unidos não, a gente está acostumado, né? Então a gente está olhando, eu estou olhando a notícia toda hora, o Jubrado aqui que falam, né? E aí você vê que está todo mundo meio assustado. A primeira coisa é que a gente está assustado. A resiliência do brasileiro vai contar como sempre. Eu acho que a gente sai mais forte disso. Parece incrível, a gente sai mais forte. O Brasil é um país protecionista. A gente não pode esquecer que aqui tudo é muito tarifado. Então, no fundo, a gente estão aplicando com a gente o que a gente aplica com os outros. Sob o pretexto de proteger a indústria, proteger o serviço e tal. Eu imagino que quem está lá de fora querendo vir para cá fala, caramba, é muito caro o teu país, né? Na visão dos de fora. Então a gente vai passar por isso também com eles. Agora, o que dizem é que vai afetar a indústria deles, né? Sim. Porque a gente é um grande produtor, né? A gente é um grande celeiro mundial, a gente é um grande fornecedor, né, de proteína animal. Então, assim, hoje eu tô assustado. Hoje eu só tô esperando ver o que vai acontecer, mas... se a gente pensa na gripe aviária, que teve agora há pouco, né? E o Brasil... Ficou desmunido aqui, teve que exportar e exportou. Imagina isso chegando lá com mais 50%. Talvez uma outra gripe aviária que não é rara acontecer nos Estados Unidos, né? Acho que desde que eu lembro, eu já vi umas 3, 4, 5. E aí, como é que fica também? Vai ser afetado realmente lá, eles vão ter algum impacto, mas é isso, a gente ser resiliente. Bora, vamos aguentar. No próximo a gente conta o que aconteceu, né? É verdade. Agora, assim, a gente falou muito de tecnologia, né? E eu vi essa notícia, eu sempre busco o que tá pegando, do que tá se falando. Então, tem um indiano que estava presente em 14 lugares ao mesmo tempo e tal, né? Mas também tinha essa startup que em 10 dias levantou 15 milhões de dólares para o seu negócio. E aí eu fui ver o moleque genial. A solução é um pouco, né, controvérsia. Né, porque faz umas coisas não muito bacanas, assim, que dá uma enganada nas pessoas, mas o que eu gostei foi do vídeo de apresentação do time. Eu entendi que ele fez isso também como parte do material do pitch dele. Do pitch dele. Olha isso daqui. 别墅里面唱可以，水池里面有。我送阿凤拿去拍盐，下面直接给我吃，把大盘，80这种鱼。Nossa, que mulher de produção. 鱼不能就是单头，因为它老。他说要我就。 Fantástico, né? Fantástico. Demais, meu, o que essa molecada faz. Muito 30 legal. segundos. 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Então o marketing se prepara, eu vou querer um vídeo totalmente diferente, tá? Bom, esse foi mais um episódio do G2 no ar. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser saber de algum tema em específico, deixa aqui nos comentários. Siga a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais e eu te vejo no próximo episódio do G2 no ar. Tchau!